pessoal, aqui é o professor Tom Mascarenhas. A gente vai falar hoje sobre fatores e elementos climáticos. Vamos lá. Para começar, o que são fatores, o que são elementos climáticos? Os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. O que é isso? Radiação, temperatura, pressão atmosférica, umidade. Eu consigo medir os índices. Índice de radiação, eu consigo medir a temperatura, eu consigo medir a pressão atmosférica e a umidade. Tá? São os elementos que compõem os climas. Tá? Já os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos. Os climas e os climas deles resultantes. São eles que ajudam, os fatores climáticos que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. Os principais fatores do clima são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, as massas de ar, a vegetação, as correntes marítimas e até o relevo. Tá, mas vamos falar primeiro sobre os elementos climáticos. Falei para vocês, os elementos climáticos são a radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade. Primeiro de todos, a radiação. A radiação, ela em linhas gerais, ela pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, lá no topo da atmosfera. A maior parte dessa radiação vem do Sol, mas também recebe influência dos seres vivos. A gente também emite radiação. E os objetos das superfícies também emitem radiação. A radiação solar se manifesta em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou climáticas do planeta. A gente vai ter a zona tropical, a zona tórrida, que fica entre os trópicos, que é a faixa entre o trópico de Capricórnio ao sul e o trópico de Câncer ao norte, é a faixa que mais recebe radiação ao longo do ano inteiro. A gente vai ter a faixa subtropical, temperada, que vai ficar entre esse trópico, tanto o trópico de Capricórnio quanto o trópico de Câncer, e os polos. A faixa intermediária, temperada, do norte vai ficar entre o trópico de Câncer e o polo norte. A faixa temperada do sul vai ficar entre o trópico de Capricórnio e o polo sul. E a gente vai ter as zonas polares, que são as zonas mais frias, que recebem menos radiação no planeta. Então, a temperatura. A temperatura é a medição do calor na atmosfera, e ela pode ser medida em graus Celsius, que é o comum que a gente usa, 30 graus, 40 graus, 25 graus. No nosso caso aqui no Brasil, a gente trabalha com graus Celsius, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles trabalham com a medição em Fahrenheit. E ainda tem o grau Kelvin também, que é uma outra forma de medir, mas ela está mais voltada para o ambiente científico. Tá? Então, são as três formas de medir a temperatura, em graus Celsius, em graus Fahrenheit e em graus Kelvin. A gente tem a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso do ar sobre as nossas cabeças. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ar possui massa, sim, e consequentemente peso. O ar pesa. A pressão atmosférica costuma ser medida em milibares. A gente abrevia em MB. E a umidade? A umidade é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera. A água está presente na atmosfera e na superfície de várias formas, Sólida, líquida, gasosa, não é verdade? Então temos assim a umidade absoluta, que é a quantidade total de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para haver chuva. É o que, no caso, a umidade relativa do ar, que tanto se fala lá em Brasília, a umidade relativa do ar é a quantidade de água na atmosfera, a quantidade de água que tem na atmosfera em relação ao que se precisa para que possa haver chuva, para que possa haver a saturação da nuvem e faça chover, certo? Então, os elementos climáticos são a radiação, temperatura, pressão atmosférica e a umidade. Já os fatores climáticos, como a gente falou,
latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e relevo. Começando com a latitude. A latitude, a gente já viu isso, é a distância em graus de qualquer lugar do planeta em relação à linha do Equador. Quanto mais nos afastamos dessa linha, maior será a latitude e menores serão as temperaturas médias anuais. Quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, mais frio fica, né? Quanto mais você sai do Equador, mais próximo do polo você estará. Então, quanto mais distante do Equador, mais perto dos polos. Então, quanto mais distante do Equador, menores as temperaturas. Sempre vai ser assim, tanto para o norte quanto para o sul. Ok? Então, assim, conforme aumenta a latitude, aumenta também a inclinação dos raios solares, aumentando também a área de recebimento da luz solar. Quanto mais inclinada for a incidência da radiação solar, menor vai ser a sua capacidade de aquecimento. Tá? Então, dessa forma, o Sol vai aquecendo menos quanto mais inclinada for a chegada da radiação na superfície do planeta. Lembrando que nós já sabemos que o eixo do planeta está inclinado, 23 graus e 27 minutos. A altitude. A altitude também é um fator importante. Quanto maior a altitude, menor a temperatura média do ar. No alto de uma montanha, a temperatura é menor do que a verificada no nível do mar. Tá? Quanto maior a altitude, mais rarefeito vai se tornar o ar. Menos quantidade de oxigênio terá esse ar. O que faz com que a retenção de calor nas camadas mais elevadas seja reduzida. Tá? Repara só que quanto mais alto for, menor vai ser a temperatura. Repare bem isso. O que é o albedo, né? O albedo, ele é o índice de reflexão das superfícies. E aí, como é que o albedo funciona? Quanto mais claro for uma superfície, quanto mais clara for uma superfície, maior vai ser o albedo, maior vai ser a capacidade de reflexão da radiação que essa superfície vai ter. Quanto mais escura for uma superfície, menor vai ser o albedo, menor vai ser a capacidade de reflexão de uma superfície. É por isso que falam, às vezes, quando a pessoa sai de camisa preta na rua, naquele calorão de 40 graus, fala assim, pô, você é maluco. Por quê? Porque a pessoa de camisa preta, ela tende a absorver mais calor, reflete menos calor. Então ela vai se sentir, ela vai ter a sensação de que está mais quente do que na verdade está, porque uma roupa escura, ela absorve muito mais calor, ok? Outro fator importante, né? A continentalidade e a maritimidade. Ela vai estar ligada de que maneira? Né? A menor ou maior proximidade das grandes massas de água exerce forte influência não só na umidade relativa do ar, mas também sobre a temperatura. Em áreas que sofrem influência da continentalidade, localização no interior do continente distante do oceano, há maior variação de temperatura ao longo do dia ou nas estações. Tá? Então, maravilha. O relevo. Como é que o relevo funciona nessa situação? O relevo ele influi na temperatura e na umidade ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. Ele pode influenciar na formação de desertos ou na ocorrência de chuvas orográficas. Já devem ter ouvido falar, né, que o grande responsável pela seca no Nordeste é o Planalto da Borborema, que fica ali bloqueando, né, os ventos úmidos que a massa equatorial atlântica joga no Nordeste. As massas de ar são grandes porções da atmosfera que podem se estender por milhares de quilômetros. Formam-se quando o ar fica estacionado sobre uma superfície homogênea e se deslocam por diferença de pressão. A pressão interna dessas massas é normalmente diferente da pressão externa por onde elas estão passando. Essa diferença de pressão é que faz com que elas se desloquem. As massas carregam as características do local onde elas se formam. Se uma massa se forma no oceano, ela vai ser úmida. Se ela se forma no continente, ela tende a ser seca. Se ela se forma na Antártida, ela tende a ser fria. Né? Então elas vão carregar essas características com elas.
As massas de ar formadas na zona tropical são quentes, enquanto as massas de ar formadas nos polos são frias, ok? A gente vai ter algumas exceções, vamos falar, quando a gente falar de massas de ar, as que atuam no Brasil especificamente, a gente vai ver algumas exceções. As correntes marítimas, elas, como fator climático, né, elas também são muito importantes. São extensas porções de água que se deslocam pelo oceano, quase sempre nas mesmas direções, como se fossem larguíssimos rios dentro do mar, e são movimentados pelos ventos e pela rotação do planeta. Tá? Podem ser quentes ou frias, dependendo de onde passam. Tem a corrente do Golfo do México, tem a corrente de Humboldt, que a gente vai falar ainda dela. As correntes frias no litoral costumam atrair muitos peixes, mas também são responsáveis por formar desertos litorâneos, como a gente tem aí o deserto do Atacama, lá no Chile. Tá? E a vegetação? A vegetação, ela também atua como fator climático, porque diferentes tipos de cobertura vegetal, né, apresentam grande variação na densidade. Né? Você pega aí uma floresta e uma savana. Uma floresta com árvores grandes, fechada, e a savana com aqueles campos, aquelas árvores pequenininhas. Então são muitas diferenças de densidade. Isso faz com que o índice de absorção da radiação também varie, né? A liberação, né, da evapotranspiração, porque as plantas elas liberam vapor, e o processo de liberação de vapor pelas plantas a gente chama de evapotranspiração. As plantas maiores liberam mais vapor, as plantas menores liberam menos vapor. Então a vegetação também é um fator importante. Quanto maior a presença de vegetação no local, maior tende a ser a umidade. E isso já vai, a umidade como elemento climático, tendo essa variação, já vai ajudar a gente perceber um clima já diferenciado. Certo, pessoal? Então assim, a gente chega até aqui. No próximo momento a gente vai falar sobre... Então, pessoal, a gente continua na próxima, né? E eu espero que vocês mandem as dúvidas, tá? E a gente continue esse processo. E manda o feedback também, o que a gente pode melhorar aí nesse processo, ok? Valeu, abraço a todos e até a próxima.